amigos, esse é o De Chapa e o seu programa Visão Geral, com mais uma edição para você sobre as notícias, as análises e o pensamento sobre o futebol. Vamos lá. A temporada brasileira do futebol brasileiro, né, como todos sabem, começou sem uma pré-temporada adequada. Todo mundo percebeu isso, porque o calendário extremamente apertado, já é apertado, né, como todos sabem, no futebol brasileiro, e dessa feita, né, ou seja, nesse ano de 2025, nós temos no meio do ano, né, o Campeonato Mundial de Clubes, onde no Brasil você tem o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense e o Palmeiras, que vão disputar esse campeonato. Por conta disso, encurtou-se o calendário do futebol brasileiro, antecipou o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, enfim, os campeonatos regionais de um modo geral, e isso trouxe um prejuízo para os clubes na pré-temporada. Prejuízo esse que nós já estamos vendo nesse início de campeonatos, alguns times oscilando, né, fisicamente, taticamente. Por quê? Porque a pré-temporada no Brasil, como todos sabem, ela é realizada dentro de uma perspectiva de cada clube, onde nessa pré-temporada se contrata muitos jogadores. Janela aberta, os times vão se reforçando, vão montando elenco durante a própria pré-temporada. Diferente da Europa, né, que quando começa a pré-temporada, geralmente os grandes times europeus já têm seu elenco formado. No Brasil é diferente, né? No Brasil se forma durante a pré-temporada e muitas vezes até durante o campeonato. Aliás, muitas vezes não, né? Quase sempre os times se fortalecem já durante o campeonato, porque tem as janelas, né? Começo de ano, meio de ano, enfim, tem também as saídas, né? Começo de ano tem a saída, jogadores na própria temporada saem muito de seus clubes, são vendidos, são trocados, enfim, há uma negociação e isso traz problemas, né, para o treinador, para a equipe, né, que está treinando, que está nessa pré-temporada, tem que lidar com essa realidade, né? Muitas vezes você está ali na pré-temporada treinando um jogador, treinando um esquema, de repente aquele jogador-chave que você apostava, ele é vendido, ele é trocado, ele é comercializado, enfim, né? Não é uma garantia na pré-temporada brasileira que os times vão iniciar os campeonatos com os mesmos times e tudo mais. Tem mudanças e isso atrapalha muito. Mas é a nossa realidade atual e não tem como fugir disso por enquanto. Por quê? Porque as ofertas chegam, os clubes precisam muitas vezes dessas negociações para fechar o caixa ou para abrir o caixa, né? Enfim, a conta vai por aí, né? E por aí vem os prejuízos. Mas, de qualquer maneira, os campeonatos regionais começaram e temos aí um início já bastante adiantado desses campeonatos, né? Exatamente o avião. E isso traz essas consequências todas que eu estou dizendo aqui. Mas, com esse campeonato bastante adiantado, o que a gente percebe, né, analisando aí os campeonatos anteriores, a própria história, né, do futebol brasileiro, acaba dando certo para os grandes clubes, porque investem mais. Se antes eles não estão
no início da temporada preparado fisicamente, mas ao longo do ano vai se montando, vai se preparando, tem mais dinheiro, vai trazendo jogadores, vai fortalecendo, e o que ocorre é que lá na final, lá na semifinal, enfim, quando o funil fecha para a decisão dos campeonatos, os times de maior poder aquisitivo acabam indo para as finais e muitas vezes mesmo, né, ganha o campeonato, principalmente os campeonatos regionais. Uma vez ou outra, bem de vez em quando, acaba um time de menor porte chegando ao título, né? Mas é muito difícil, sabemos disso. De qualquer maneira, a pré-temporada está acontecendo já nessa fase do campeonato, dos campeonatos, né? Melhor dizendo, dos campeonatos regionais. Vamos por aí, né? Vamos ver no que vai dar lá no final. E essa temporada que já começou, como eu estava dizendo, né? Já temos time grande campeão. Exatamente, o Flamengo. O Flamengo que foi campeão da Copa, da Supercopa, né? Da Supercopa do Brasil, né? Por ter sido campeão da Copa do Brasil, e o Botafogo, que foi campeão brasileiro. Já teve o jogo, o Flamengo ganhou de 3-1 e já resolveu a parada aí, ganhando o seu primeiro título. Será que o Flamengo vai ganhar outros títulos? Não sabemos, né? Mas tem tudo para ganhar, afinal de contas, é um elenco forte, fortaleceu mais ainda, né? Danilo, que vinha para o Santos, que não vinha, acabou indo para o Flamengo, né? Então o Flamengo está com um time mais forte, já é campeão da Supercopa, 3-1 em cima do Botafogo. Botafogo esse que não é mais o Botafogo do ano passado, quando foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América, né? Perdeu já vários jogadores. Não sabemos ainda que elenco o Botafogo vai ter para este ano. Afinal de contas, é uma SAF, né? Tem um dono ali do futebol. Esse dono tem problemas para resolver na Europa com seu time europeu e não vai, pelo menos até aqui, investir no Botafogo tanto quanto investiu o ano passado, e o resultado já está aí. Flamengo 3, Botafogo 1, Flamengo campeão da Supercopa. Indo para adiante, né, nós temos um grande momento aqui no futebol brasileiro com a chegada do Neymar Júnior. Quem diria, né, que o Neymar viria para o Santos completando 33 anos, depois de 13 anos saindo, né, do Santos, depois de 13 anos, indo para o Barcelona, ganhando títulos junto ao Messi, né, depois PSG, depois Al Hilal, e aí as confusões chegaram para o Neymar com as contusões. Lamentável, né, porque nos últimos anos, diria aí nos últimos 10, 15 anos, é o grande jogador do futebol brasileiro e do futebol mundial. No Santos, por exemplo, eu tenho a impressão que nós temos, depois do Pelé, o Neymar como o maior jogador do Santos, de todos os tempos. Não sei se é bem isso, mas provavelmente né? Porque a gente viu com a chegada do Neymar as mudanças que o Santos já vem tendo, né? A começar pelo sócio-torcedor, aumentou, praticamente dobrou, e vai aumentar mais ainda conforme o Neymar vai jogando, vai encontrando sua forma física, sua forma tática,
encontrando aí com seu futebol, isso tende a trazer para o Santos só vantagem e para o Neymar também, né? Afinal de contas, ele está na casa dele, como ele bem disse, e você estando na sua casa, você tem tudo para recuperar aquilo que você perdeu, no caso do Neymar, com as contusões. Mas é um grande acontecimento, sem dúvida nenhuma. A gente viu aí, desde a chegada, a estreia, o Santos que estava no ostracismo aí da grande imprensa, né? Apenas os canais dos YouTubes, os influencers, jornalistas de Santos, do YouTube, enfim, fazia a cobertura do Santos, né? E a mídia em geral, poucas pinceladas sobre o Santos. A gente viu que o Santos ficou esquecido, né, por essa mídia lá na Série B, o Santos com todas aquelas dificuldades da Série B, a gente quase não via na grande mídia falar sobre o Santos. Foi os canais, né, como eu disse, que foram atrás das notícias e iam trazendo as notícias para o Santos. Embora o Santos teve todos os seus jogos na Série B transmitidos, né, mas no dia a dia a notícia era muito curtinha, né? Agora não. Agora todo mundo, toda a mídia fala no Santos, fala no Neymar, muda horário de televisão, muda horário de jogo, altera a programação, né? Tudo isso por quê? Porque Neymar é mesmo esse grande jogador, esse grande nome que possibilita todo mundo, essa que é a verdade, em torno do nome dele, todo mundo acaba ganhando e ganhando muito. Por isso que a mídia está aí agora falando bastante do Neymar. Mas, para o Santos, essa chegada, essa festa toda, tudo isso tende a passar, porque o Santos precisa, na verdade, agora se equilibrar para vencer os jogos. Olha que no Campeonato Paulista só está faltando agora 5 jogos. O Santos, que está em terceiro lugar, não é? Precisa correr atrás, porque será lamentável e muito lamentável se o Santos não classificar entre os 8 para disputar de fato o Campeonato Paulista. Neymar, que nunca ficou fora de uma disputa na final desse campeonato. Ganhou 3, perdeu 2, né? Mas com o Santos vice-campeão. Portanto, é necessário que o Santos vá buscar essas vitórias para trazer de volta o Neymar para uma final de um campeonato paulista. É o que esperamos, é o que todo mundo espera, inclusive, claro, essa mídia aposta muito, não é, nos seus investimentos com Neymar na final do Campeonato Paulista. Uma grande atração, sem dúvida nenhuma, não só para esse futebol paulista, como eu já disse aqui, para o futebol mundial. É uma estrela, é um astro, é um grande jogador, com essas dificuldades todas das contusões e precisando da recuperação. Está muito interessado, dá para perceber isso. Fisicamente ele está com o corpo adequado, né? Não está fora de peso, está muito bem. Esperamos e torcemos muito para o Neymar não ter mais nenhuma contusão, seguir em frente, recuperar seu futebol, ajudar o Santos a chegar nessa final do Campeonato Paulista, quem sabe ganhar o título, não é? E voltar para a seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo. É isso que representa o retorno do Neymar ao Santos. Recuperar seu futebol, ganhar no Santos, ir para a seleção brasileira e disputar, provavelmente,
pela idade, 33 anos, a sua última Copa do Mundo e a sua última chance de ser um campeão mundial. Vamos torcer muito. Acho eu que todo brasileiro vai torcer muito para que isso se torne uma grande realidade. Vamos lá, vamos Neymar, vamos Santos, para fazer de fato essa recuperação e esse esplendor do nosso craque Neymar. Está acontecendo, à margem dos campeonatos regionais no futebol brasileiro, o Campeonato Sul-Americano Sub-20. O Brasil está lá nesse campeonato. Não é uma seleção muito forte, porque também aí tem um detalhe importante, né? Fala em Sub-20, mas muitos jogadores que poderiam estar nessa seleção ou estão jogando os campeonatos regionais aqui no Brasil, ou já foram embora do Brasil para os grandes clubes europeus. O fato é que muitos jogadores, muitos mesmo, vários jogadores brasileiros, poderiam estar nessa seleção, como era antigamente, né? Mas antigamente já foi, né? Presente é diferente. O presente é o garoto com 15, 16, 17 anos, vai embora e nem mais volta para a seleção sub-20. Um ou outro, com muita negociação, se consegue, mas o fato é que não temos mais os grandes jogadores na nossa sub-20, na nossa seleção brasileira. Então o Brasil está entre baixos e altos ali, médio mais para baixo, enfim. Mas o Márcio Forte, o mexicano, que é também desse canal, está acompanhando esse campeonato sul-americano, sub-20, e posteriormente ele vai trazer aqui tudo o que aconteceu, o que vai acontecer, o que está acontecendo nesse campeonato, e vai fazer um fechamento, uma análise do que foi, de como está sendo, enfim. Vamos aguardar o Márcio Forte falar aqui sobre o sub-20 do campeonato sul-americano, onde a seleção brasileira está lá. Vamos ver até onde vai, porque não está com sua força maior, né? Não está mesmo. Nós temos jogadores que não estão lá. Por exemplo, o Endrick está lá no Real Madrid, fazendo seus gols, já aparecendo lá. Poderia tranquilamente estar naquela seleção, não está, né? E tantos outros jogadores, né? O próprio Sherman está aqui no Santos, muita coisa, né? Muitos jogadores. O Estevão, né? Poderia estar lá, não pode, está no Palmeiras, enfim. Não é a seleção brasileira que a gente tem, mas a seleção brasileira que a gente pode. Isso é lamentável, é triste para quem? Para o futebol brasileiro. Mas o futebol brasileiro hoje vive nessa realidade, e não é só o futebol brasileiro, né, gente? Futebol sul-americano em geral. Apareceu um fora de série, um diferente. Capital chega, abarca e leva embora, e nós ficamos a ver navios. Lamentável, mas quem sabe a gente ainda sai dessa e o futebol brasileiro volta a ser, de fato, o futebol brasileiro como foi, como é e como pode ser. Não é isso? Bem, gente, vou parando por aqui. Essa pincelada, essa análise aí desse início do futebol brasileiro, né? Com seus problemas, com suas contratações, com sua falta de calendário, com os apertos. Isso vai estourar lá na frente, sabemos disso, né? Quando apertar aí Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Sul-Americano, olha, Sul-Americano, né?
a Copa Sul-América. Olha, vai ter muita coisa aí e esses times vão precisar de elencos e torcer muito para que dê certo, para que consiga fazer uma boa temporada, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil, principalmente por conta desse calendário apertado, com uma pré-temporada absurda, ruim, triste, mas a realidade. Vamos lá então ver o que vai suceder e acontecer durante o calendário de 1925 do futebol brasileiro. Vamos torcer, cada um aí com seus clubes, com seus times e principalmente com a seleção brasileira buscando aí se encontrar nas Copas do Mundo. Vamos torcer. Avante. Até mais, pessoal. Assim, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o like, dê o joinha para você receber os próximos vídeos e fazer esse canal de chapa crescer, porque ele tem bastante propostas para fazer, para realizar, para acontecer, mas tudo isso depende de você. Inscreva no canal. Um grande abraço. Até mais, pessoal.